Olá pessoal, eu me chamo Anderson e essa é a nossa aula síncrona sobre a estrutura vertical da atmosfera e dos oceanos. Então qualquer dúvida em relação a essa aula é só entrar em contato pelo e-mail que está na apresentação. Então vamos começar falando sobre a estrutura vertical da atmosfera. Então devido à presença de fontes e sumidores, a concentração de gases residuais ela muda com a altitude. Isso se dá pelos diversos processos que ocorrem na atmosfera, como por exemplo processos fotoquímicos. E mais de 50% dessa massa está localizada abaixo de 5,5 km da atmosfera, e sendo que 99% dessa massa ela pode ser encontrada em altitudes abaixo de 30 km acima do solo. E nessa figura aqui a gente pode observar que há uma maior densidade pode ser encontrada próximo à superfície. Então a gente observa que a concentração de moléculas é bem maior próximo à superfície e com o aumento da altitude ela vai diminuindo, essa concentração vai diminuindo. Assim como a gente pode observar nessa linha azul representada pela densidade do ar, há uma diminuição exponencial da densidade do ar. E essa maior densidade próximo à superfície se dá pela ação da força da gravidade, fazendo que maiores concentrações dessas moléculas sejam encontradas nessa região. E da mesma forma para a pressão do ar, que é o peso da coluna de ar sobre uma determinada superfície. Então a pressão do ar é a soma de todos os constituintes da atmosfera, então assim, a pressão também vai diminuir exponencialmente com a altitude. Bom, essa figura ela mostra basicamente a mesma coisa que da figura anterior, adicionando uma comparação aqui da pressão a nível do mar, que está em torno de 1013 hectopascal, e essa pressão ela vai diminuindo exponencialmente em relação à altitude, chegando em torno aí de 50%, em torno de 5,5 km de altitude, em comparação aqui ao topo do Monte Everest, que tem uma pressão em torno de 300 hectopascal. Bom, e a nossa atmosfera ela é composta por uma mistura de gases. Esses gases podem ser permanentes, aerossóis e gases residuais, e partículas sólidas e líquidas, sendo que os constituintes permanentes da atmosfera, com concentrações constantes, são como, por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, enquanto que o vapor d'água, o dióxido de carbono, o ozônio, são considerados como concentrações variáveis, como esses outros gases também. Devemos destacar também que o vapor d'água é um componente atmosférico cujo conteúdo que mais muda, né, com o tempo e o espaço, além de que o outro gás importante, cuja essas variações elas não são tão grandes, mas que preocupa, ainda mais pelo seu papel específico e muito importante, é o caso do ozônio. O ozônio afeta a absorção intensiva das radiações ultravioletas, que protege, né, todos os seres vivos na superfície. Como foi falado também na aula de balanço de calor, né, os aerossóis são constituintes importantes da atmosfera porque eles aparecem de forma de pequenas partículas, né, e a sua concentração podem afetar significativamente os processos físicos e químicos da atmosfera. Então, eles podem afetar a transparência atmosférica, produzindo o efeito de aquela leve nebulosidade ou névoa. Então, dessa forma, até aproximadamente aí, em torno de 80 km, né, de altitude, a composição da atmosfera se mantém praticamente constante, com exceção do vapor d'água e do dióxido de carbono, cujas essas concentrações elas são bastante variáveis, principalmente nas proximidades da superfície terrestre. Então dessa forma, 100 km acima do nível do mar, a maior parte da massa atmosférica se encontra, né? Sendo que a espessura da atmosfera ela é somente apenas aí 2% da espessura da Terra. Então, de acordo com a homogeneidade da composição atmosférica, duas camadas elas podem ser definidas para a atmosfera, sendo a camada inferior até cerca de 80 km de altitude, conhecida como a homosfera, isso devido à contínua mistura turbulenta e sendo a composição atmosférica ela é relativamente constante para as espécies químicas que possuem longos tempos médios de residência, e essa região ela é dominada por gases mais leves, né, com aumento da altitude. Então, e ela é seguida por uma região fechada por uma fina camada de transição, conhecida como turbopausa. E acima dessa fina camada, né,
a heterosfera, aí se encontra a heterosfera, que ela é dominada pelo processo de difusão molecular, sendo a composição química da atmosfera ela se torna mais estratificada e ela varia de acordo com a massa molecular das espécies químicas. E a heterosfera inferior ela é dominada por moléculas de nitrogênio e oxigênio, e os gases mais leves elas são concentrados nas camadas mais superiores, até cerca de 1000 km de altitude, com os átomos de oxigênio, e acima dessa altura nós temos aí o hélio e o hidrogênio, que são as espécies dominantes nessa altitude. Nós podemos também estruturar verticalmente a atmosfera de acordo com a temperatura, sendo que a temperatura ela varia tanto verticalmente quanto horizontalmente em toda a atmosfera. No entanto, apesar das variações horizontais, a estrutura vertical da temperatura ela é basicamente semelhante em todos os lugares. Então, por isso é significativo a gente pensar em um perfil de temperatura típico. Então, o efeito de aquecimento da radiação solar pode ser facilmente visto, e existem 3 pontos quentes correspondentes às regiões onde a radiação solar é absorvida em diferentes comprimentos de ondas, como por exemplo na termosfera, na estratopausa e também na troposfera. E esses valores máximos de temperatura, eles separam a atmosfera nitidamente em diferentes camadas. Então, descendo do topo da atmosfera, o primeiro ponto quente evidente é a termosfera, onde a temperatura é muito alta e é variável, então a temperatura cresce rapidamente com a altura, e isso se dá pela absorção dos raios ultravioleta, de comprimento de onda muito curto, que é absorvido pelo oxigênio. E por esse motivo, devido a isso, essa camada possui uma baixa densidade de ar, e a absorção de pequena quantidade de energia solar pode causar grande aumento de temperatura nessa camada. E em seguida nós temos a mesopausa, que é o limite superior da mesosfera e inferior da termosfera, e não há variação de temperatura com a altura. E aí nós temos a camada da mesosfera, nessa camada a temperatura decresce com a altura, e ela é aquecida pela radiação solar na base. Além disso, ela é uma camada em que a densidade é muito baixa das moléculas de gás, e devido à sua baixa densidade, a absorção da radiação solar é praticamente insignificante. Em seguida, nós temos a estratopausa, que é o limite superior da estratosfera e inferior da mesosfera. Aqui também não há variação de temperatura com a altura. E abaixo da estratopausa, nós temos a estratosfera, que chega até uma altitude em torno de 50 km, em que a temperatura se mantém constante por cerca de 20 km, e após isso ela cresce até o topo. E esse aquecimento é devido à presença do ozônio. E em seguida nós temos a tropopausa, que é uma camada de transição correspondente ao limite superior da troposfera e inferior da estratosfera. E abaixo nós temos a troposfera, que é a camada mais próxima do solo, e que chega aí a uma altitude de cerca de 12 km, e a superfície ela é aquecida pela radiação solar, e é uma camada que há um intenso movimento vertical, sendo que a maior parte dos processos atmosféricos ocorrem nessa camada. E é nessa camada que contém cerca de 75% da massa total da atmosfera. Então, para exemplificar melhor a estrutura da troposfera e a sua importância, ligada principalmente tudo que a gente classifica como clima, está localizado nessa camada, e sendo que a troposfera em grande parte ela é aquecida pelo processo de convecção da superfície exterior, então essa descontinuidade da temperatura ela vai desencadear um modo convectivo de transporte vertical de calor. Então, na troposfera é observado normalmente que a temperatura dela diminui com o aumento da altura, e acima de um nível que varia aí de 9 km nos polos e 17 km no Equador, as temperaturas do ar tornam-se constantes ou aumentam com o aumento da altura. Então, essa diminuição da temperatura na troposfera resulta em parte do resfriamento adiabático do ar ascendente, mas também do aumento da distância da superfície da Terra e também da concentração decrescente de vapor d'água com a altura. Lembrando que a superfície da Terra ela é a fonte de calor efetiva para a baixa atmosfera, e a água e o vapor d'água é o constituinte atmosférico mais eficaz para a absorção da radiação.
Então, essa taxa pela qual a temperatura ela diminui com a altura, ela é conhecida como taxa de Lapso, sendo que a taxa de Lapso na região da troposfera é cerca de 6,5 graus Celsius por quilômetro. No entanto, a gente pode ser observado desvios consideráveis dessa taxa média de Lapso ambiental. E às vezes a temperatura do ar na troposfera aumenta com o aumento da altura. E essa inversão de temperatura fornece condições muito estáveis. Então, pode ocorrer imediatamente em cima da superfície devido a um resfriamento dessas camadas mais baixas de ar pela superfície do solo, né? E essas condições elas podem gerar nevoeiro. E de outra forma também pode ocorrer em uma camada bem acima da superfície, isso causado por advecção de ar quente sobre uma camada de ar frio, ou pelo ar diminuindo ou aquecendo, e em seguida espalhando sobre um ar frio abaixo. E essa taxa de lapso negativo é conhecida como inversão de temperatura. Então, a partir desse conhecimento de toda a estrutura da atmosfera, sabendo que há umas grandes variações na baixa atmosfera, é necessário compreender toda a distribuição superficial dos elementos meteorológicos. E um dos elementos importantes que nós temos são as massas de ar, que pode ser definida como um grande corpo de ar com dimensões horizontais de pelo menos centenas ou milhares de quilômetros e uma dimensão vertical de no mínimo 5 km, com características horizontais mais ou menos uniformes de temperatura e umidade, sendo que essas massas de ar têm limites bastante distintos que os separam de outras massas de ar. E esses limites que separam de outras massas de ar é conhecido como frentes, sendo que essas frentes elas geralmente se inclinam, né, em ângulos bem pequenos em relação à horizontal, de modo que uma massa de ar se sobreponha à outra dentro da troposfera. Então, dessa forma, uma frente ela pode ser identificada por uma mudança acentuada na temperatura, ou umidade e direção do vento ao longo de uma superfície horizontal, seja no nível do solo ou acima. Então, dessa forma, essas massas de ar elas podem cobrir centenas de quilômetros quadrados e as condições meteorológicas sobre uma região elas dependem das características da massa de ar predominante ou da ação de duas ou mais massas atuando entre si sobre a mesma região. E dessa forma, a massa de ar ela acaba caracterizando o clima de uma determinada região. E aqui, para exemplificar melhor em relação às frentes, na qual podemos dividir em duas, as frentes quentes e as frentes frias, sendo que a frente quente ela é caracterizada por um deslizamento de uma massa de ar quente, né, sobre uma massa de ar frio, sendo que o ar quente ele sobe, se expande, fica mais frio à medida que ele sobe, e a umidade se condensa e forma uma neblina. Neblina, nuvens, chuvas de intensidade moderada. Aqui seria um outro exemplo também, em que esse ar quente ele sobe sobre um ar frio e vai formando essas nuvens, né, e consequentemente chuvas. Sendo que as frentes quentes elas apresentam características como essas nuvens, com pouco desenvolvimento vertical, a gente observa aqui, e sendo que com chuvas fracas e de longa duração. E já a frente fria, né, ocorre quando uma corrente de ar frio e seco ele substitui uma massa de ar quente e úmida, como nesses dois exemplos aqui. Então eles formam ventos fortes, né, acompanhados de relâmpagos, trovões e tempestades. Então dessa forma a frente fria ela é essa zona de transição de uma massa de ar frio e seco, né, ou seja, uma massa de ar, por exemplo, polar, movendo-se em direção ao Equador, e essa massa ela vai substituir essa massa de ar mais quente. E a característica dessa frente a presença dessas nuvens com grande desenvolvimento vertical e consequentemente chuvas mais fortes em comparação à frente quente. E um outro conceito importante relacionado às massas de ar está ligado ao conceito de região fonte ou região de formação. E essa região fonte podemos definir ela como a região em que as massas de ar adquirem suas características distintivas, né, em uma superfície grande, seja grande e bastante uniforme, seja ela a água ou terra,
sobre o qual o ar ele permanece razoavelmente estagnado por um período de pelo menos alguns dias. Então, dessa forma, a área onde essas massas de ar são desenvolvidas em um processo natural é conhecido como região de origem, ou região fonte, ou região de formação. Então, essas massas de ar adquirem essas propriedades ligadas principalmente à temperatura, pressão e umidade. Então, essas regiões fonte ou região de formação de massa de ar, elas são regiões principalmente em que ocorre ar descendente, né? Como por exemplo na região polar, nessa região aqui subtropical, e onde esse ar se espalha lateralmente, e enquanto que as frentes elas estão localizadas principalmente em regiões de convergência. Então, as massas de ar adquirem essas propriedades nessa região de origem, em termos principalmente de temperatura, pressão e umidade. E além disso, uma boa região de origem para o desenvolvimento da massa de ar ela deve ser uma região extensa, uma área bastante uniforme, mas relativamente plana e homogênea, com tipos semelhantes de condições físicas, e também condições predominantemente calmas e preferencialmente em condições de alta pressão. Então, dessa forma, as massas de ar elas possuem três fatores que são determinantes. Primeiro, a região fonte, a duração da estabilidade do ar e as mudanças naturais ou modificações com o tempo e espaço. Em relação às modificações, as massas de ar se modificam à medida que se afastam de suas áreas fontes. Portanto, suas características são moduladas por onde a massa de ar se desloca. Então, ao se afastar de sua região de origem, né, elas serão modificadas pela superfície em que elas vão passando e, portanto, suas propriedades elas dependerão não apenas da sua região de origem, mas também da natureza da superfície pela qual elas passam. Então, dessa forma, a gente pode classificar as massas de ar de acordo com a sua região de origem e também considerando a superfície em que ela foi formada, como por exemplo, essa tabela exemplifica bem essa classificação, em que ela mostra que a região de formação, né, de origem das massas de ar pode ser tropical, polar, o ártico e o antártico, e a superfície de formação marítimo ou continental. Então aqui, por exemplo, nós temos a massa de ar de origem tropical marítima, representada pelas letras MT, e também temos aqui a tropical continental, exemplificada pela letra CT, sendo que a massa de ar continental é uma massa de ar quente, seca, né? Principalmente como por exemplo aqui formada no deserto do Saara. E aqui nós temos quanto que o tropical marítimo é uma massa de ar mais quente, mais úmida, e que é formada aí na região do Oceano Atlântico, né? Norte do Oceano Atlântico. E aqui nós temos as massas de ar polar marítima, representadas pela letra MP, que são massas de ar fria e mais úmidas, né? Enquanto que em comparação à massa de ar polar continental, que são massas de ar fria e seca. Enquanto que aqui as massas de ar formadas na região do Ártico e Antártico, que são representadas aqui o Ártico pela letra A e a região do Antártico por duas letras A, e são massas de ar bastante fria e seca. Sendo que essas duas massas de ar são de natureza essencialmente continental, né, pois são formadas na superfície congelada, embora elas possam passar por ser posteriormente modificadas à medida que elas vão se deslocando, passando por a região oceânica, né, que esteja descongelada, e vai modificando suas propriedades. Uma massa de ar também equatorial marítima, ela pode ser também reconhecida por alguns autores, mas como ela é formada em uma região equatorial, como a região equatorial é de uma região de convergência, então essas massas de ar encontradas aqui, elas são geralmente, elas vêm da região do subtrópico. E também podemos classificar essas massas de ar de acordo com as características térmicas, como por exemplo, podemos considerar massas de ar quente, para massas de ar equatorial e tropical, e também classificar essas massas de ar como fria para as massas de ar polar, ártica ou antártica. Assim como podemos caracterizá-lo de acordo com a umidade.
considerando uma massa de ar bastante úmida para as massas de ar formadas na região oceânica, né, marítima, e também considerar uma massa de ar com pouca umidade para aquelas massas de ar formadas na região continental. E existem 5 regiões principais de origem de massas de ar, onde nós temos aqui nos oceanos tropicais e subtropicais quentes, os desertos subtropicais quentes, os oceanos relativamente frios na região de alta latitude, e também temos a região de neve muito fria nas regiões que cobrem, né, os continentes de alta latitude, e com os continentes permanentemente cobertos de gelo, como por exemplo aqui na região do Ártico e da Antártica. E por último, aqui nessa tabela nós temos algumas características dessas massas de ar, né, relacionadas à temperatura, quanto se ela é mais seca, mais úmida, a estabilidade e a altura na tropopausa. E a gente observa que essas massas de ar, tanto ártico e polar, são mais frias, né, em comparação às tropical, né, de região tropical, e das massas de ar continental são mais secas em comparação às massas de ar marítimas. Bom, aqui seria mais um exemplo em relação às modificações que as massas de ar podem sofrer. Então, de acordo com as condições meteorológicas de um local, elas podem ser consideradas como decorrentes da massa de ar específica que está presente e também das modificações pela qual essa massa de ar está passando. E um bom exemplo disso é essa região, a região da Grã-Bretanha, né, que é uma região de confluência em latitude média, que ela experimenta os efeitos das maioria dos tipos de massas de ar, como a gente pode ver aqui nessa figura. E lembrando que essas modificações sofridas por uma massa de ar, elas podem ser indicadas adicionando uma letra após o símbolo da massa, como por exemplo, podemos adicionar a letra W se as camadas inferiores de uma massa de ar forem mais quentes do que a superfície, ou a letra K se nesse caso a massa de ar for mais fria do que a superfície. Aqui nós temos exemplo. Nesse caso, essa massa está sendo resfriada na superfície e indicando um aumento da estabilidade. E aqui seria, nesse caso, essa massa de ar está sendo aquecida e se tornando mais instável. E é o exemplo dessa massa de ar polar marítima, né, que vem chegando na Grã-Bretanha, que é quando chega do tipo MPK, e portanto ela está se tornando mais instável. No entanto, esses movimentos responsável, né, as forças mais frequentes responsáveis por esse movimento e manutenção em larga escala na atmosfera e no oceano são os gradientes de pressão horizontal, que resulta da distribuição desigual da massa dentro dos fluidos. E aqui nós temos um exemplo desse gradiente de pressão, que aqui nessa região a longo 30 norte, né, e 30 graus norte, nós temos uma região de alta pressão, uma região mais quente, representando aí essa convecção de ar mais quente, enquanto que aqui na região de 80 graus norte, nós temos um ar mais frio, mais denso, então uma região de baixa pressão, e essa diferença gera um gradiente de pressão dessa região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Então essas forças gradientes de pressão elas vão gerar o que a gente chama também de brisas marítimas e terrestres. Aqui, por exemplo, nessa figura, nós representamos por essa coluna, uma coluna de ar, representada na região terrestre, enquanto que essa coluna B seria uma coluna de ar na região do mar. Então, durante o dia, né, a temperatura da superfície da Terra ela vai aumentar mais do que da superfície do mar. Isso fará com que a coluna de ar seja mais aquecida em comparação à coluna B. E dessa forma, o ar acima da região do mar vai fluir para a costa para substituir o ar quente que sobe. E este fluxo é conhecido como a brisa marítima. Aqui, então, seria um outro exemplo de como que ocorre esse fenômeno, né, da brisa marítima.
E essas condições elas se estabelecem com ventos fracos, com um aumento da intensidade, de intensidade durante o dia, podendo atingir até 10 metros por segundo, e penetra aí em torno de 50 km dentro do continente e transporta ar frio e úmido para o continente. Já à noite, né, há um contraste entre as temperaturas da superfície da Terra e do mar é revertido, portanto o gradiente de pressão horizontal também é invertido. Então o vento de superfície agora é uma brisa terrestre, que geralmente é muito mais leve do que a brisa do mar. Então essa brisa terrestre é mais fraca, né, com uma velocidade em torno de 2 a 3 metros por segundo, e se estabelece também com ventos fracos. Então, dessa forma, durante a noite, o ar acima do mar ele é aquecido pelo calor que escapa da água, né? Então, este ar sobe e esse ar sobre o mar sobe e ele é substituído pelo ar que flui da terra para o alto mar. Este fluxo é conhecido como brisa terrestre. Outro processo importante também que ocorre a partir do contraste no aquecimento e resfriamento do ar, semelhantes ao que ocorre nas brisas terrestres e marítimas, também são encontrados em regiões montanhosas e que gera os ventos, que gera os fenômenos que a gente conhece como ventos anabáticos e catabáticos. Agora a gente vai ver cada um deles. Então, os ventos catabáticos são originados a partir desse contraste, aquecimento e resfriamento do ar. Então, durante a noite, em regiões mais elevadas, como as montanhas, elas resfriam mais rapidamente do que regiões mais baixas. E essa inclinação do solo leva a um fluxo descendente de ar mais frio e denso, sendo que esses ventos catabáticos podem ser particularmente fortes, né, quando se originam sobre uma superfície coberta de neve ou gelo, e são confinados por vários estreitos glaciares ou fiordes, como na região ali da Groenlândia. E também quando esses ventos eles atingem o mar, sendo frios e secos, eles aumentam a densidade da água por meio do resfriamento e da evaporação, e assim eles promovem a mistura convectiva da água, além da turbulência induzida por esse mecanismo. Bom, um outro processo importante ligado aos ventos catabáticos é a formação das polinhas costeiras, né, que são formadas por processos dinâmicos com o deslocamento dessas placas de gelo marinho para fora da costa relacionado aos ventos catabáticos oriundos do continente. Então, as polinhas costeiras são moldadas do balanço entre a resistência do arrasto do gelo marinho e a força para empurrá-lo para fora da costa. Então, à medida que o vento empurra o gelo recém-formado para longe da costa, a água do mar forma mais cristais de gelo marinho. Então, dessa forma, essas polinhas costeiras são áreas importantes para a formação de gelo marinho. Já os ventos anabáticos, né, eles são formados durante dias de sol, principalmente durante o verão, e nas partes mais altas das montanhas, em particularmente essas encostas voltadas para o sol. Então elas podem ficar consideravelmente mais quentes do que as regiões mais baixas. Então isso produz uma célula de circulação semelhante à da brisa do mar, com ventos anabáticos fracos na subida e com nuvens de convecção acima nos cumes das montanhas. Aqui seria um outro exemplo também dessa circulação, né, dessa célula de circulação formando essas nuvens no cume das montanhas. E aqui seria um exemplo, né, da formação dessas nuvens aí no cume das montanhas devido a esse processo dos ventos anabáticos. Então, sabendo de todos esses processos ligados à atmosfera, desde toda a sua estrutura vertical, massas de ar e também os processos relacionados à força gradiente de pressão, como os ventos de brisa marítima, brisa terrestre e também os ventos catabáticos e anabáticos, agora vamos conhecer um pouco sobre a estrutura vertical dos oceanos. Então, inicialmente, a gente deve entender que a estabilidade de um fluido depende da distribuição vertical de densidade dentro dele. E a gente diz que um fluido é estável se quando uma amostra ou uma parcela dele recebe um pequeno deslocamento, né, vertical, e que existe uma força restauradora que atua que atua sobre a parcela para devolvê-la ao seu nível original.
Por outro lado, a gente diz que ele é instável quando uma parcela, uma vez deslocada, experimenta uma força movendo para longe de seu nível original. E um estado de estabilidade neutra é dito que existe se ela não experimenta tal força em qualquer direção em seu novo nível. Então, nesse exemplo aqui nessa figura nós temos aí no caso A, onde a densidade aumenta com a profundidade e uma parcela de fluido que é deslocada verticalmente para cima irá, se sua densidade permanecer constante durante o deslocamento, ser mais densa do que o fluido circundante em seu novo nível. Então, portanto, tenderá a afundar de volta ao seu nível original. Se tivesse sido deslocado para baixo, teria sido menos denso do que o fluido circundante. Então, teríamos novamente a tendência era retornar ao seu nível original. E essa situação é que definimos como estável. E nesse caso B, onde que aqui a densidade ela é maior na região da superfície, né? Então a tendência aí é afundar, e aqui essa densidade é menor, então a tendência é subir. Então aqui há uma situação, o caso B seria um caso instável, enquanto que o caso C é um caso de estabilidade neutra. Então, dessa forma, a densidade é importante porque determina a profundidade que uma parcela de água vai se estabelecer em equilíbrio, sendo a densidade da água pura e a densidade da água pura é em torno de 1000 kg por metro cúbico na pressão atmosférica, e em oceano aberto a densidade varia de 1021 kg por metro cúbico em superfície, indo aí aproximadamente até 1070 kg por metro cúbico em profundidade. Bom, quando a gente considera a estrutura vertical dos oceanos, falando sobre densidade, a gente deve considerar as principais propriedades relacionadas à densidade, que são a salinidade e a temperatura. Aqui nós temos a distribuição vertical da salinidade, em que nessa figura mostra esse perfil vertical da salinidade relacionado às baixas e às regiões de baixa latitude e média latitude. E aqui na figura B seria para regiões de alta latitude. E nessa figura a gente pode observar que a gente pode dividir o oceano em 3 camadas. A camada de mistura, a região de haloclina, que seria a zona de rápida diminuição de salinidade com a profundidade, e a camada profunda. E a gente pode observar nessa figura que a haloclina ela é menos intensa na região de média latitude, e isso se dá principalmente pelos processos de ventos e processos convectivos que são responsáveis por essa situação. Enquanto que aqui na região de alta latitude a distribuição vertical de salinidade apresenta-se quase homogênea, com uma reduzida camada de mistura, e cujas dimensões variam em função dos processos de congelamento e de degelo relacionados ao efeito do vento. E aqui seria, para exemplificar, essa região em que ocorre a haloclina está diretamente relacionada a essa região em que nós temos a pycnoplena. Seria aí a região a diferença somente de densidade da coluna d'água. Já em relação à distribuição vertical de temperatura, a gente pode observar que na zona de superfície, uma zona bem misturada, com pouca diminuição da temperatura com a profundidade, e na camada mais abaixo nós temos uma diminuição de temperatura, com uma rápida diminuição de temperatura com a profundidade, e essa camada ela é conhecida como termoclina, essa zona em que há uma rápida mudança, uma rápida diminuição de temperatura em função da profundidade, e abaixo da termoclina nós temos aí uma zona profunda de água fria mais estável. Sendo que a termoclina elas não são idênticas na forma em todas as áreas ou latitudes. Então, isso se dá porque a temperatura da superfície é proporcional à luz solar disponível. Então, mais energia solar está disponível nas regiões tropicais, subtropicais, do que considerando em comparação com as regiões polares. Então, nas regiões tropicais, as águas são mais quentes. Então, essa camada superior iluminada pelo Sol ela é mais espessa na região dos trópicos.
Então, como o oceano ele é aquecido a uma profundidade maior, né, a termoclina é mais profunda do que a termoclina em latitudes mais altas, e também é uma termoclina muito mais pronunciada. Já em relação às águas polares, que recebem relativamente um pouco menos calor, pouco calor solar, então elas não são estratificadas pela temperatura e geralmente não possui termoclina, porque a água da superfície nas regiões polares é quase tão fria quanto as águas em grande profundidade. Então, devido a esse aquecimento diferenciado entre as diferentes latitudes, pode ser observada a formação de termoclinas permanentes, principalmente em regiões de baixa latitude, e as termoclinas sazonais, que são formadas em regiões de média latitude e eventualmente em regiões de alta latitude. E aqui nessa figura mostra um exemplo, né, para o hemisfério norte de termoclinas sazonais, em que nós temos aqui durante o inverno, durante o mês de março, nós temos toda a coluna d'água praticamente homogênea, e à medida que vai se aquecendo, vai sendo observada a formação dessas termoclinas, até se estabelecer uma termoclina sazonal durante o verão. À medida que vai chegando o outono, vai sendo observada uma mistura na coluna d'água, permitindo que há uma quebra da termoclina, até se estabelecer novamente uma coluna d'água toda homogeneizada. E aqui nessa figura abaixo a gente pode observar também que há uma formação de uma termoclina permanente nas regiões de baixa latitude em comparação com as regiões de alta latitude, onde a coluna d'água se mantém praticamente homogênea. E aqui seria um outro exemplo de termoclina sazonal, que mostra que essa termoclina sazonal começa a se formar durante a primavera e que atinge seu desenvolvimento máximo no verão, né, à medida que ocorre a maior taxa de mudança de temperatura com a profundidade, ou seja, um gradiente de temperatura mais acentuado. E durante o inverno, né, que ocorre o resfriamento e ventos fortes, e então aumenta progressivamente a profundidade das termoclinas sazonais e reduz o gradiente de temperatura ao longo deles. E dessa forma, a camada mista ela pode atingir a sua espessura total de 200 a 300 metros de profundidade. Então, diante desses gradientes de temperatura e de salinidade, a gente pode verificar que estão de acordo com essa variação de densidade ao longo, em função da profundidade. Então, dessa forma, a gente pode dividir o oceano em 3 zonas de densidade. A zona de superfície, que representa 2% das águas oceânicas. A picnoclina, que representa 18% dessas águas oceânicas. E por último, nós temos a zona profunda, representando 80% das águas oceânicas. E dessa forma, essa camada superficial, né, essa camada mista, normalmente ela se estende até uma profundidade de cerca de 150 a 200 metros de profundidade, enquanto que a zona profunda pode ser encontrada em profundidades abaixo de 1000 metros, né, em latitudes médias. Então, em resumo, ignorando todas essas variações sazonais e diurnas, a termoclina, a picnoclina, ela permite que os oceanos como um todo sejam divididos em 3 camadas principais, que é mostrado nessa figura. Então, essa camada superficial dos oceanos, a camada mista, ela está em contato direto com a atmosfera subjacente. Então, ela é alterada, ela é influenciada pelo vento e convecção. E por esse motivo, ela tem alguns processos importantes que ocorrem nessa interface. Então, dessa forma, alguns processos como a radiação, né, que entra aqui na superfície do oceano, ela é absorvida principalmente nos poucos metros superiores, né, em torno de aproximadamente 100 metros. Outro processo importante está ligado à perda de calor por meio da radiação infravermelha, já esse resfriamento, né, a perda de calor da radiação infravermelha, também a perda de calor sensível e também para essa perda de calor sensível para a atmosfera e também a perda de calor latente por meio do processo de evaporação. Outro processo importante está ligado ao resfriamento, né, à diminuição da temperatura e aumento da salinidade dessas águas superficiais.
e podem aumentar a densidade. E um outro processo importante está ligado a esses movimentos turbulentos, né, dentro da camada mista, em que podem arrastar água fria, né, para cima, ou seja, processo de ressurgência para a base da camada mista. Então, todos esses processos podem ter uma interferência, né, nessa camada superficial dos oceanos. Então, de acordo com a estrutura da coluna d'água, as camadas dessas águas os nomes foram propostos de acordo com a terminologia usada na atmosfera, como por exemplo a troposfera oceânica para a camada mista, né, camada superficial, a descontinuidade troposférica para a termoclina principal, pequenoclina, e por último a estratosfera oceânica para as águas mais profundas. Porém, essa analogia com a atmosfera é incompleta e eles não entraram em uso geral. Porém, quando a gente considera as massas de água elas possuem propriedades distintas e identificáveis. Como as massas de ar, né, muitas vezes as massas de água elas não se misturam facilmente quando se encontram por causa de suas diferentes densidades. Então, em vez disso, elas geralmente fluem acima ou abaixo uma da outra. Então, as massas de água elas podem ser notavelmente persistentes e manterão sua identidade por grandes distâncias e longos períodos. Então, a gente pode nomear massa de água de acordo com a sua posição relativa. Em latitudes temperadas e tropicais, existem 5 massas de águas comuns, que são as águas superficiais, que estão em torno de 200 metros de profundidade, as águas centrais, que têm uma profundidade da termoclina principal, e as águas intermediárias, que estão em torno de 1.500 metros de profundidade, e as águas profundas, que são águas abaixo das águas intermediárias, mas não em contato com o fundo. Estão em torno de aproximadamente 4.000 metros de profundidade. E por último nós temos as águas de fundo, que estão em contato com a assoalho oceânico. Mas para a gente compreender a estrutura vertical dos oceanos, a gente deve compreender o que são as massas de água. Então, existem algumas definições para a massa de água, como por exemplo, Tanzak, de 1999, em que ele fala que a massa de água é um corpo de água com história de formação comum, tendo sua origem em uma região particular do oceano, sendo uma definição mais qualitativa e descritiva. E também ele indicou que as massas de água são entidades físicas com um volume mensurável e, portanto, ocupam um volume finito no oceano. E aí seria uma definição mais quantitativa, matemática. Mas existem outras definições, como a de Emery em 2003, em que ele falou que definiu massa de água como entidades físicas e reais e constrói a estratificação dos oceanos com um bloco de construção. E indicou que as massas de água são termos que descrevem características e destaques nas distribuições de propriedades. Talley e al. 2011 também definiu massa d'água como corpo de água que teve suas propriedades ajustadas por um processo identificável. Então, a gente pode definir massa de água somando todas as outras definições anteriores. Então, podemos definir da seguinte forma. A massa de água é um corpo de água que ocupa um volume finito no oceano, possui intervalos de propriedades definidos e que é formado em locais específicos dos oceanos através de mecanismos conhecidos. Então, está ligado à região oceânica de formação, aos processos de formação que vai levar à formação dessa massa de água, os processos que essa massa de água vai ter a partir da transformação e quais são as suas propriedades físicas e químicas relacionadas, que vai diferenciá-las uma das outras. Além disso, a evolução de uma massa de água está relacionada com os processos de consolidação, envelhecimento e modificação e mistura. O processo de consolidação está ligado à homogeneização da massa de água, ou seja, a mistura dessa parcela de água que resulta na consolidação de suas propriedades características. Já o envelhecimento ele ocorre assim que a massa de água deixa o seu local de formação, alterando suas propriedades não conservativas, sendo independente de misturas com outras massas de água. E o último processo seria ligado à mistura entre as massas de água, que resulta em novas combinações de propriedades, sendo que as contribuições de cada
massas de água podem ser calculadas. Então, dessa forma, essas massas de água elas são formadas em certas regiões oceânicas, tem uma região fonte, né, uma região de origem. Essas massas de água elas são advectadas e misturadas, onde essa mistura vai alterar suas propriedades. E elas também são reservatórios de calor, sal e nutrientes e gases dissolvidos. Como a gente pode ver aqui, essa figura que exemplifica bem essa mistura, esse transporte, né, esse reservatório de tanto de dióxido de carbono, nutrientes e também de calor. Então, para a compreensão das massas de água, a gente deve compreender o conceito de região fonte ou região de formação, ou região de origem dessas massas de água. Então, essa região seria uma região do oceano global, onde a massa de água mantém suas propriedades características, sendo que esses processos de formação de massa de água estão relacionados à dinâmica do local de formação, como a interação oceano-atmosfera, a interação oceano-criosfera, as misturas subsuperficiais e processos de convecção profunda, e processos de subducção. Além disso, observa-se que a formação de massa de água pode ser tanto sazonal quanto intermitente. E aqui do lado nós temos um exemplo, né, de regiões fontes de formação de massa de água, como por exemplo aqui na região do Antártico, na formação da massa de água de fundo antártica. E aqui seria algumas áreas de formação de massa de água na região de alta latitude do hemisfério norte, como na região do mar da Groenlândia, na plataforma do Ártico e regiões árticas de água aberta. Dentre os processos importantes ligados à massa de água, um deles é o envelhecimento, que ocorre assim que a massa de água deixa o seu local de formação, alterando suas propriedades não conservativas. Mas, no entanto, o que são as propriedades conservativas e não conservativas? Então, uma propriedade conservativa é uma propriedade ou uma característica de massa de água que não tem fonte ou sumidouro no interior do oceano. Então, essas mudanças observadas nessas propriedades são apenas resultado da mistura com outras massas de água, como por exemplo, exemplo de propriedades conservativas é a temperatura e a salinidade. Já uma propriedade não conservativa é uma característica ou propriedade da massa de água que muda durante a vida útil dessa massa de água. E as razões para essas alterações podem ser processos bioquímicos, como no caso dos nutrientes e oxigênio, ou processos físico-químicos. E o principal exemplo aí de propriedades não conservativas são os nutrientes e o oxigênio. Sendo que essas definições elas se aplicam apenas para massas de água abaixo da camada mista oceânica, que adquire suas propriedades em suas regiões de origem e são cortadas do contato com a atmosfera, assim que deixa sua região de origem. Dessa forma, como a gente pode compreender, como é que a gente pode definir essas massas de água? Então, as massas de água elas podem ser definidas de acordo com suas propriedades conservativas, como por exemplo a temperatura e a salinidade. E a metodologia mais utilizada na definição desses parâmetros conservativos são os gráficos o diagrama TS, ou seja, o diagrama de temperatura e salinidade. E esse diagrama é utilizado para caracterizar e diferenciar uma massa de água da outra, quantificar as contribuições de mistura das massas de água e indicar eventuais situações de instabilidade. Sendo que as curvas representam as massas de água e as linhas representam a mistura entre elas. Bom, e o índice termalino de cada massa de água são determinados por um ponto no diagrama. E esse ponto é o que a gente chama de água tipo. Dessa forma, a água tipo é um ponto no espaço, no parâmetro n-dimensional. E ele indica a combinação de valores de determinado parâmetro, e nesse caso seria temperatura e salinidade. Então, logo uma massa de água ela pode ser representada por uma ou mais águas tipos. Como por exemplo nesse exemplo aqui, que mostra duas águas tipos, água tipo A e essa água tipo B, e a junção dessas duas águas tipos dá a origem a uma massa de água.
sendo que esse valor M seria o ponto representativo de mistura entre essas duas águas tipo. No entanto, quando a gente confecciona um diagrama, e esse diagrama é confeccionado com dados de uma área de formação de uma massa de água, as águas tipos são chamadas de água tipo fonte, pois elas são representações matemáticas de dada uma massa de água em sua área de formação. Ou seja, se uma água tipo corresponde exatamente às propriedades de uma massa de água em sua região de origem, ela é chamada de água tipo fonte. Dessa forma, nós temos também um processo de formação dessas massas de água, que está ligado a 4 processos principais. Entre eles nós temos o processo de subducção, que seria a combinação da ação do vento com o resfriamento das águas superficiais. O processo de convecção seria o aumento da densidade da água superficial por resfriamento ou evaporação. O terceiro processo seria a mistura subsuperficial, que não implica na troca de propriedades entre oceano e atmosfera, que seria ligado principalmente à mistura de duas águas em profundidades com propriedades definidas. E a quarta e último processo seria a importação externa, que seria a região de formação, seria a parte do oceano global, seria em regiões com áreas confinadas. Sendo que esse quarto e último processo pode ser adicionado por conveniência, e ele só deve ser considerado se a região em consideração for apenas parte do oceano global. Bom, então o processo de formação de massa de água por subducção, ele ocorre a partir da convergência no campo de corrente da superfície, impulsionado pelo vento, que a gente conhece como bombeamento de Ekman, que então esse vento empurra a água para baixo, empurra essa água para baixo ao longo das superfícies das isopicnais. Este movimento descendente é extremamente lento e durante o outono e o inverno facilmente superado pelo crescimento da camada mista, da camada de mistura. E a maior parte da água transportada para baixo, como resultado desse bombeamento de Ekman, é capturada pela camada mista novamente durante o inverno. E suas propriedades são completamente uniformes. Quando ocorre o aquecimento durante a primavera, essa água misturada é isolada sob uma fina camada superficial de águas mais quentes, mas continua a se mover para baixo nas superfícies das isopicnais, em resposta à convergência na camada de Ekman, eventualmente saindo do alcance da mistura do próximo inverno. Bom, aqui o processo de formação de massa de água pelo processo de convecção, sendo que existem dois processos, dois tipos de convecção, a convecção profunda de oceano aberto e a convecção profunda de quebra de plataforma, sendo que a convecção profunda de oceano aberto se relaciona com intensas trocas entre o oceano e a atmosfera, e sendo a partir de processo de resfriamento superficial das massas de água, liberação de sal durante a formação de gelo marinho, evaporação e precipitação. E além disso está ligado também à homogeneização das propriedades da coluna de água. E este processo ocorre durante principalmente o período do inverno, qual a perda de calor para a atmosfera é mais intensa, onde tem menores temperaturas atmosféricas e maior intensidade dos ventos. Já a convecção profunda de quebra de plataforma continental, ela se relaciona além das trocas com a atmosfera, também com os elementos da criosfera, por exemplo, a troca de calor com a plataforma de gelo, a entrada de águas frias de degelo continental e a formação de gelo marinho. Como, por exemplo, a formação como o processo ligado à formação das polinhas costeiras. Bom, e aqui nós temos o processo de formação de massa de água a partir do processo de mistura subsuperficial, que é um único processo de formação que não depende da troca entre o oceano e a atmosfera, e não é tão comum quanto os outros processos. E ela ocorre a partir de duas massas de água que elas são misturadas tão completamente em uma faixa de profundidade substancial da região, onde a mistura ocorre e contém uma água com propriedades bem definidas, distintamente diferente daquelas massas de água que contribuíram para essa formação. E essa água ela se espalha pelo oceano
à medida que é advectada pelas correntes. Então é considerado como uma água recém-formada. E uma das principais, a massa de água mais preeminente, formada em grande parte pela mistura subsuperficial, é a água circumpolar do Oceano Antártico. E por último, nós temos o processo de formação de massas de água por importação externa. E esse processo aí ele ocorre a partir de águas profundas, intermediárias, né? Quando águas densas elas entram em bacias oceânicas por estreitos e ocupam grande profundidade. Um exemplo disso é nos mares nórdicos, né? Onde essas águas intermediárias possuem temperaturas muito menores do que de mesma profundidade do Oceano Atlântico. Portanto, quando essas águas entram no Oceano Atlântico na região norte, no hemisfério norte, elas escoam próximo ao fundo. E isso ocorre devido à sua alta densidade. Nesse processo, elas são misturadas com as águas adjacentes. E para finalizar, a nomenclatura dessas massas de água é dada pela posição dessas massas de água na coluna de água, assim como também a região de formação dessas massas de água. Então, dessa forma, a gente pode ter aqui, por exemplo, as massas de água intermediária antártica, as águas intermediárias subantárticas, ou seja, onde essas águas, a posição dessas águas e também onde elas foram formadas. Então, elas são águas intermediárias formadas na Antártica. Bom, para finalizar, vamos aqui para resumir o que a gente viu nessa aula, né? Primeiramente, a gente falou sobre a estrutura vertical da atmosfera, em que ela consiste da troposfera, que é a camada mais próxima da superfície, contém a maior concentração da massa, em torno de 80%, em que a superfície é aquecida pela radiação solar e tem um intenso movimento vertical, onde a maior parte desses processos atmosféricos ocorre. Em seguida, nós temos a estratosfera, que é uma camada com pouco movimento vertical, com a dominância de processos de radiativo e aquecida pela absorção de ozônio na faixa da radiação ultravioleta. Temos também a mesosfera, que é uma camada intermediária, que é aquecida pela radiação solar na base, onde esse calor é dispersado para cima por movimento vertical. E por último, nós temos a termosfera, que é uma camada mais aquecida, né, e com muito pouca massa, e aquecida principalmente devido aos processos fotoquímicos nessa camada, como ligados ao processo aí de ozônio e ligado à absorção da radiação ultravioleta. A gente viu também a definição de massa de ar, que é um grande volume de ar com dimensões horizontais de centenas de quilômetros e com uma dimensão vertical de aproximadamente 5 km e tem mais ou menos características horizontais de temperatura e umidade uniforme, sendo seus limites bastante distintos, né, que separa de outras massas de ar, conhecidas como frentes, sendo essas frentes elas podendo ser quentes ou frias, sendo que essas massas de ar adquirem suas características em áreas fontes, né, onde existe uma superfície ampla e razoavelmente uniforme, e sendo no continente ou no oceano, na qual esse ar vai permanecer estagnado por um período de tempo, por alguns dias. Sendo que essas massas de ar elas se modificam à medida que elas se deslocam de suas áreas fontes, né? Portanto, suas características elas são moduladas pelas regiões por onde essas massas de ar elas se deslocam, por onde essas massas de ar vão se deslocando. Enquanto que a classificação dessas massas de ar ela se dá pela área de formação, seja aí na região do tropical, polar, ou ártico ou antártico. Também a superfície em que elas são formadas, seja no oceano ou continente, ou as propriedades de fonte em que elas são formadas. Vimos também que a estrutura vertical dos oceanos, em que os oceanos eles podem ser divididos em 3 camadas, que é a camada de mistura superficial, que seria a camada aí próxima à superfície, que está ligada principalmente aos processos entre o oceano e a atmosfera. Temos a termoclina, ou a picnoclina, onde já é uma camada intermediária,
que tá ligado principalmente a essa diminuição da temperatura, né, uma diminuição brusca de temperatura. E por último nós temos a camada profunda, que seria a camada com maior quantidade de água, né, maior porcentagem de água, em torno de 80%. E a gente viu também que os oceanos são divididos em massas de água em blocos, né, que seriam essas massas de água, que são definidas como um volume de água com intervalo de propriedades definidas, formando em uma região oceânica específica e resultante de diversos mecanismos de interação e transformação. Sendo que essas massas de água são formadas a partir de águas-tipo, né, que essas águas-tipos são águas com combinações, né, um conjunto de combinações de valores de determinados parâmetros que representam essa massa de água, como temperatura e salinidade. E quando essa água tipo ela mantém, né, esses valores, esses parâmetros que representam essa massa de água na região de formação, ela é conhecida como água-ponte. Em relação ao processo de formação, ele pode ser formado por 4 processos, né, que é de subducção, convecção, mistura superficial e importação externa, sendo que a de subducção está ligada à combinação da ação do vento com o resfriamento das águas superficiais. Temos a convecção, que é o aumento de densidade da água superficial por resfriamento ou evaporação. Nós temos dois tipos, né, de convecção: o de convecção profunda de oceano aberto e a convecção profunda de quebra de plataforma. A de mistura superficial, ele não implica na troca de propriedades entre oceano e atmosfera. Ele é realizado ocorre a partir de mistura de duas águas em profundidades com propriedades definidas. E por último, a importação externa seria a região de formação em parte do oceano global e ligada à formação em áreas confinadas. E por último, o diagrama TS, né, que é um método de definição de massas de água, que ele é utilizado para caracterizar e diferenciar essas massas de água, quantificar as contribuições de misturas das massas de água e indicar eventuais situações de instabilidade de massas de água. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato por e-mail, qualquer coisa é só falar, a gente tenta resolver. Obrigado a todos, obrigado pela atenção.